Nessa edição, vamos tratar também de como vai indo a busca para tapar o buraco fiscal deixado por desonerações e a confusão criada pelo governo com o adiamento da apresentação do Plano Safra. Antes, nosso boa noite aos participantes da roda nesse momento. Murilo de Aragão, cientista político, CEO da Arco Advice. Murilo, obrigado pela disposição, boa noite. Boa noite, William. Daniel Rittner, boa noite para você em Brasília. Thaís, querida, aqui do meu lado, correndo do Prime. Já sei, está pronto, não vou nem perguntar. Vamos ao ponto. Os presidentes da Câmara e do Senado reagiram imediatamente à decisão do STF de descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal. Arthur Lira, o presidente da Câmara, criou uma comissão para discutir a PEC das drogas. E Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso, falou em, aspas, invasão de competência, fecha aspas. Reportagem de Carol Rosito. Cristiano Zanin, Nunes Marques e André Mendonça foram os 3 ministros vencidos no julgamento que votaram contra a descriminalização. A maioria dos ministros entendeu que o porte para uso pessoal não pode ser considerado crime. Com a decisão do STF, o usuário que for pego deixa de ser condenado criminalmente e não pode se tornar reincidente se cometer algum crime depois. Também não precisará prestar serviços à comunidade e vai receber apenas sanções administrativas, como advertências sobre os efeitos das drogas e comparecimento a programas educativos. A sessão foi interrompida e deve ser retomada nesta quarta-feira, quando os ministros vão fixar a quantidade máxima de maconha considerada de uso pessoal. Hoje, o critério fica a cargo da autoridade policial ou do juiz, o que, segundo a ministra Carmen Lúcia, causa injustiças. Não tenho dúvidas que essa ausência de critérios leva a uma situação de indefinição que rompe princípios constitucionais da igualdade, da segurança pessoal, da ausência de uma norma penal definidora e, portanto, aplicada segundo o arbítrio daquele que a aplica, seja policial, seja membro do Ministério Público, seja do Poder Judiciário. Logo após a decisão, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, autorizou a criação da comissão especial para discutir a proposta de emenda constitucional que criminaliza a posse de qualquer quantidade de entorpecentes. A chamada PEC das drogas foi aprovada pelo Senado em abril. Nesta terça-feira, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, disse que o Supremo invadiu a competência dos parlamentares. Há uma lógica jurídica, política, racional em relação a isso, que, na minha opinião, não pode ser quebrada por uma decisão judicial que destaque uma determinada substância entorpecente, invadindo a competência técnica, que é própria da Anvisa, e invadindo a competência legislativa, que é própria do Congresso Nacional. Em entrevista à correspondente Priscila Yazbek, em Portugal, o ministro Gilmar Mendes, que participa de um evento em Lisboa, rebateu as críticas de parlamentares e disse que a decisão da Corte não significa uma liberação do uso da maconha. Nós temos um diálogo muito salutar com o Congresso Nacional e também vamos fazer o esclarecimento à sociedade. Não se trata de uso da cannabis para hábitos recreativos. Se trata de considerar que não é crime o uso, mas pode ser considerado sanção ou infração administrativa e sofrer sanção administrativa. Bom, Murilo, o ministro do Supremo, Decano, tentou explicar à sociedade, eu não sei se ficou muito claro o que ele quis dizer. De qualquer forma, o Supremo vai decidir qual quantidade define a diferença entre ser traficante ou portar maconha para uso pessoal, isso é amanhã, mas a briga é pelo conceito. O Congresso está indo na raiz da questão. O Congresso não admite, pela proposta de emenda à Constituição, como ela está tramitando, que a pessoa possua, porte, use qualquer quantidade de droga. E o Supremo tem outra linha. Vamos para um choque. William, boa noite, Thaís, Daniel. É evidente que há aí uma questão, são duas visões. Eu não entro aí no mérito do ser contra ou a favor da decisão do Supremo ou da questão das drogas, mas sim, claramente o Congresso se sente incomodado pelo Supremo Tribunal avançar sobre uma decisão que ele entende, que o Congresso entende que deveria ser dele. Agora, essa ação tramita desde 2015, é um tema antigo em discussão dentro do Supremo Tribunal Federal.
Ou seja, teve tempo suficiente para o Congresso também se afirmar com relação ao tema, aprovando alguma coisa que disciplinasse a questão e não deixasse esse espaço aberto para o Supremo legislar. Agora a questão está posta, vai haver uma disputa, evidente que a a emenda constitucional aprovada ainda no Senado depende de ser aprovada também na Câmara, o que de alguma maneira é ainda uma incerteza sobre como essa questão vai ficar. William. Daniel, foi evidentemente um dos primeiros argumentos mencionados pelo ministro Gilmar Mendes hoje na conversa com a nossa correspondente, com a Priscila, quando ele disse, espera aí, isso aí está desde 2015 andando. Ele consegue dizer, puxa vida, o Congresso teve tempo de fazer, por que está fazendo agora? William, teve outro momento ali para o qual eu chamo muito atenção, que foi o que eu estou chamando de momento desabafo ali, de Dias Toffoli, que foi mais ou menos na seguinte linha. Olha, nós estamos tendo que decidir aqui, ministros do Supremo Tribunal, sobre temas que outras instâncias da sociedade organizada, numa clara referência ao Congresso, não estão decidindo. E ali a gente podia mencionar uma série de outras coisas. A gente podia mencionar marco temporal, a gente pode mencionar talvez o PL das fake news, que acabou não sendo deliberado pela Câmara, e é importante lembrar, está nas mãos do relator Dias Toffoli no Supremo. Então, será que não tem ali uma própria menção ao que ele pode fazer com outro tema importante? Claro que isso sempre vai gerar ruído. A reação foi imediata, talvez por motivos diferentes ali. Pacheco também tem que acenar para um eleitorado conservador em Minas, especialmente onde ele deseja ser candidato ao governo. Arthur Lira por seus motivos ali, principalmente vinculados à sua própria sucessão. Agora, o momento é diferente. O momento é diferente de outras ocasiões em que a ira do Legislativo veio muito forte. Por quê? Porque o Legislativo vem de duas discussões um pouco problemáticas em que saiu a direita, que defende esse tipo de posição, saiu perdendo assim, no debate público. A PEC, que se chamou de privatização das praias, mas principalmente o PL do aborto, que virou, para boa parte da opinião pública, o PL do estuprador. Aí ficou mais difícil encarar logo essa discussão sobre PEC das drogas. Nós estamos vendo uma situação, de novo, de conflito entre poderes, Thaís. William, hoje o dia todo eu fiquei me perguntando o seguinte, quando essa decisão ela estiver valendo e a atuação das polícias e como é que vai se dar isso em diferentes lugares do Brasil, nas diferentes localidades, como é que isso vai se dar no bairro rico, como é que isso vai se dar no bairro pobre, porque se é uma decisão de repercussão geral e aí, portanto, o Brasil inteiro vai ter que segui-la, então a gente pode, hoje nós estamos assistindo a esse conflito que ficou evidente entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, essa reação, e há questionamentos dos dois lados sobre isso, mas eu tenho uma preocupação muito grande de como é que isso vai se dar na administração da atuação das polícias, o quanto a gente vai entender que a polícia está aparelhada, tem conhecimento para fazer isso, se há segurança jurídica na decisão ou se vai haver uma discussão também judicial do que afinal de contas está valendo. Acho que esse caso está longe de trazer qualquer tranquilidade para o usuário que acha que tem esse direito e que, portanto, estaria coberto pela decisão do STF e para a atuação também da força policial. Murilo, deixa eu voltar um pouco para o cenário mais abrangente ao qual a Thaís se referiu a ele também, mas o Daniel especialmente. O Daniel especialmente se refere ao momento no qual há um embate entre Supremo e Congresso. Na definição do Daniel, esse momento se dá quando o Congresso perdeu algumas das suas causas defendidas pela oposição ao governo lá dentro. Esse momento hoje entre STF e Legislativo, de que maneira você qualificaria? William, a questão deve ser observada de uma maneira histórica. Existe uma disputa entre o Judiciário e o Legislativo que vem ocorrendo ao longo do século. Agora mesmo, recentemente, houve uma decisão do Supremo em
suspender uma decisão do presidente Pacheco com relação à medida provisória que foi devolvida da reoneração da folha, que irritou o Congresso e até gerou críticas de que o governo tem usado o Supremo para resolver suas diferenças. Então, houve ali um momento de tensão entre Legislativo e Supremo Tribunal Federal e que vai se repetir, porque os temas são seríssimos, o Brasil quase virou um país tricameral, não há nada de relevante aprovado no Congresso que não termine em discussão no Supremo Tribunal Federal, e além também do fato do próprio Executivo provocar o Supremo Tribunal Federal em relação vamos dizer, a políticas públicas de alto impacto. Então, eu vejo que o clima não ficará para sempre, ou pelo menos nesse curto prazo, tranquilo. Viveremos circunstâncias de conflito por conta dos grandes temas que vão ser debatidos aqui no Congresso e no Supremo Tribunal. Daniel, qual tem sido a capacidade de organização desse bloco de deputados que se auto-intitula Bloco de Oposição? A gente viu esse bloco nascer no começo do governo Lula com cerca de 100 integrantes. Esse bloco foi se ampliando ao longo de votações e chegou a 130, 140, alguns dizem já passaria de 150 deputados, que de forma mais ou menos sistemática acompanham pautas, vamos apelidá-las assim, pautas de oposição. Essa é claramente uma pauta de oposição. Que grau de organização e eficácia tem esse bloco? William, me parece que ultrapassa, inclusive, esse número, esses grandes números que você comentou, porque é evidente que existe uma direita ali mais consolidada e realmente que se assume como direita, mais conservadora, que talvez gire em torno desse número, mas algumas pautas ali são muito propícias para os deputados do Centrão apoiarem, que são pautas alinhadas ali à oposição em matérias de costumes. Esses deputados costumam dizer o seguinte, eu estou falando, grosso modo, ali aqueles partidos do Centrão, PSD, Republicanos, União Brasil, muitas vezes, inclusive partidos que têm ministérios, né, PP, eles dizem apoiar as pautas econômicas do governo, dependendo de quais, mas se sentem muito à vontade para votar com a direita nas pautas de costumes. O único ponto ali é que, como eu disse, na questão do PL do aborto, houve uma reação muito forte da opinião pública que desarticulou um pouco esse bloco. Então, hoje, o que eu percebi? Você tinha deputados ali da oposição dura, né, da direita dura, ali, do PL mais bolsonarista, vamos dizer assim, que ficaram felizes com a solução propiciada por Arthur Lira. O Supremo está decidindo assim? Maravilha, vamos criar uma comissão especial para não repetir o erro do PL do aborto de pautar direto uma urgência em plenário. Calma, vamos criar uma comissão especial, vamos fazer ali, se não me engano, são 40 sessões que precisam ser feitas e a partir daí a gente deixa o tema, quem sabe, ali para um pouquinho antes das eleições. O problema é que, assim, antes das eleições, a gente já sabe como é que qualquer deputado tende a votar numa matéria que apela muito ali para as pessoas que zelam por essa agenda de costumes, né? Você estava falando de segurança jurídica / insegurança jurídica. É o que você sentiu com essa decisão e a possibilidade de embate hoje? Eu conversei mais cedo com o Gustavo Sampaio, professor constitucionalista, advogado, que sempre está aqui com a gente no WW, e ele acha que os dois lados têm argumentos convincentes e que o espaço para judicialização ele está aberto por causa do princípio da provocação que foi feita ao STF, de um caso específico, de uma pessoa que foi presa com 2, 3 gramas de maconha e foi até o Supremo, quer dizer, entrou na justiça contra esse caso, e a discussão sobre a interpretação da cláusula, se é cláusula pétrea ou se não é cláusula pétrea, se houve invasão da competição, por exemplo, da Anvisa, se a Anvisa é que não tem que decidir, assim como ela já decidiu sobre o uso da cannabis medicinal, se a Anvisa não tem que decidir sobre qual é a quantidade, porque tem uma outra etapa, ainda falta a etapa de definir a quantidade. Essa é amanhã, na quarta-feira. Essa é amanhã, exato. E assim, há uma discussão muito grande. Países que são conhecidos, por exemplo, como aqueles que liberam o uso da maconha recreativa, definem muito pouco. Amsterdã, por exemplo, que é conhecida pelos cofres, os cafés que servem, a Holanda como um todo, tem uma restrição
restrição pequena para o uso recreativo, se não me engano, abaixo de 10 gramas. Está se discutindo hoje no STF, muito acima disso, 20, 25 entre 40 gramas. E 60. Entre 40 e 60 gramas. Então, eu acho que a minha percepção hoje é de que há espaço para Você acha que o policial vai ter que andar com uma balancinha, então? Então, como é que isso vai se dar? Como é que essa operação vai acontecer? E, por último, William, o que eu queria dizer aqui é o seguinte, tem um personagem importante nessa história, que é a população brasileira, né? As pesquisas que já foram feitas no Brasil, e o Datafolha fez uma gigante em março desse ano, 67% das pessoas no Brasil se diziam contra a descriminalização. Então, também não é um debate em que o STF, com toda a razoabilidade que tentou impor a sua decisão, conta com o apoio da população. Murilo, esse ponto que a Thaís está levantando é crucial. Se a gente considera como que os ministros do STF encaram os problemas do STF em relação à legitimidade, portanto, em relação à autoridade. Há uma postura, por algumas das vozes mais fortes dentro do STF, que cabe à corte, às vezes, ajudar a sociedade a tomar decisões que ela, a própria sociedade, não entendeu que lhe seriam, do ponto de vista histórico, civilizatório, as mais adequadas. É o caso na questão das drogas. O STF se coloca numa posição... Eu vou aqui usar um vocabulário que é um bocado de simplificação, mas ajuda a nossa audiência a entender o argumento. O STF se coloca do lado progressista, contra um Congresso reacionário? William, é difícil encaixar essa afirmação, porque a questão não é binária, sim ou não. Ela tem muitas nuances. Tanto é que até o próprio padrão de votação, ele transita pelo mapa ideológico existente dentro do Supremo Tribunal Federal. Agora, é evidente que há, sim, um embate na sociedade com um pensamento dito progressista que chega, que vaza, que transborda para dentro das cortes. E as cortes tentam até mesmo ir empurrando as interpretações de forma a desafiar as leis existentes no país. Isso é um fenômeno que ocorre no mundo todo. É o ativismo do judiciário e também a própria judicialização, que no Brasil ocorre fartamente com a própria, vamos dizer, iniciativa dos partidos políticos, de entidades de classe, de questionar a constitucionalidade na Corte Suprema. Enfim, então, essa situação não pode ser pintada apenas como um embate entre conservadores que estão dentro do Congresso e progressistas que estariam dentro do Supremo Tribunal Federal. Ela envolve também uma disputa institucional muito séria e que está em curso no país e que é, vamos dizer, parte da nossa normalidade. No Brasil, a crise institucional é a normalidade. Essa frase é forte que o Murilo acabou de pronunciar, Daniel. O normal, nosso novo normal, é a disputa institucional, como ele disse. Essa questão, você vê qualquer chance de ser apaziguada pelo sistema político? Nem um pouco. Ela vem crescendo em diversos temas, mas só para acrescentar também uma coisa, a gente não tem um Supremo uniforme. Eu mesmo ouvi ali avaliações reservadas quando houve uma decisão monocrática de Cristiano Zanin suspendendo a desoneração da folha. Eu ouvi avaliações de outros ministros dizendo, olha, não é por aí, tem que ter autocontenção, né? A palavra da moda, a gente só vai tumultuar uma saída política envolvendo o tema. Hoje, o que eram avaliações reservadas se tornaram públicas, ao mesmo tempo em que Toffoli disse, espera aí, a gente é acusado de ativismo, palavras dele, mas não decidem coisas que não deveriam estar chegando aqui no Supremo, teve a menção também de Luiz Fux, dizendo, não cabe a mim, que sou um jurista, dizer até quantas gramas pode, quantas não podem, quantas fazem mal, quantas não fazem mal. Meu papel não é esse, a gente não deve ter um governo de juízes, foi a expressão dele. Isso para mostrar também que a gente está longe de ter um Supremo, estamos mais perto de ter 11 Supremos diferentes. Thaís, Murilo, Daniel. Sim, vai, Murilo, por favor. Eu acho que o Brasil já esteve mais próximo do 11 Supremos diferentes. Acho que desde que Rosa Weber limitou aí os pedidos de vista, há uma certa contenção com relação à questão das decisões monocráticas, nós estamos empreendendo um lento caminhar em direção a um Supremo mais homogêneo nas suas decisões. Mas ainda veremos situações como essa.
E a situação de hoje, eu estava lá no Supremo hoje, assisti o embate e claramente havia no ar essa disputa institucional, uns dizendo a necessidade do Congresso se posicionar e outros até reclamando de ter que decidir sobre temas como o peso da maconha no bolso de um usuário. Murilo, Daniel, Thaís, a gente vai para o intervalo. Na volta, vamos falar do buraco fiscal deixado pelas desonerações. Até já.